Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia. Tudo bem com vocês? Acho que não deve estar tudo bem, não está tudo bem comigo. Para falar sobre esse jogo difícil contra o São Paulo, uma derrota totalmente amarga. Eu juro que eu sempre tento aqui nos meus vídeos, na verdade, seguir um roteiro, mas hoje foi difícil. Hoje é difícil, na verdade, encontrar palavras que não sejam cheias de ódios para falar sobre esse time, porque é inacreditável como o roteiro se repete a cada jogo. Antes da gente entrar no vídeo e começar a falar sobre o jogo, só peço que vocês deixem um like aqui para pelo menos me ajudar e para se inscreverem no canal. Feito isso, vamos lá, vamos começar falando desse jogo, porque assim, do início até o final ele foi extremamente desgastante para quem estava assistindo, como torcedor do Bahia, porque viu um time desde o primeiro minuto do jogo ser apático. O primeiro tempo do Bahia, na verdade, ele foi apático. Antes, sobre a escalação, né? O Ceni acabou mantendo o mesmo time que ele colocou em campo contra o Corinthians, me surpreendendo. Não esperava que ele jogaria em casa sem uma referência, pelo menos no ataque. Acho que o jogo contra o Corinthians, ter abrido o placar muito cedo, favoreceu para aquele tipo de jogo, porque, enfim, o Bahia tinha vantagem, a bola seria do Corinthians e o Bahia teria todas as oportunidades do mundo para contra-atacar, para tentar ter a bola, aproveitar o momento de pressão do Corinthians para conseguir, na transição, encontrar bem os espaços para atacar e para conseguir encontrar situações como conseguiu. O jogo de hoje era um jogo totalmente diferente desse contexto. O Bahia, desde o primeiro minuto de jogo, deveria ter tido a atitude, né, de ir para cima, de querer buscar ter a bola, de buscar ter o controle para criar volume e situações para cima do São Paulo. Coisa que não aconteceu muito por conta do esquema. O Rogério falou na coletiva agora há pouco, né, sobre o controle de jogo, que com esse esquema favorecia, mas eu discordo totalmente da leitura e eu acho até que foi o principal responsável para o jogo de hoje para não ter funcionado. Como eu falei, o Corinthians buscou ter mais a bola pela necessidade de estar jogando em casa, por já estar perdendo praticamente desde o início do jogo. Isso favorecia aquele tipo de jogo, né? O jogo contra o São Paulo não. Era um jogo que, se você não tomasse a iniciativa, se você não fosse buscar o São Paulo lá em cima, ter linhas altas que pressionassem, que conseguisse incomodar o São Paulo, ele te dominaria com aquele tipo de jogo. O primeiro tempo do Bahia, no modo geral, ele foi muito apático. Muito, mas muito apático mesmo. O Bahia teve 36 ou 30 e poucos % de posse de bola, só finalizou 4 vezes, viu o São Paulo ter o controle do jogo a partida inteira e não conseguir simplesmente criar situações, não conseguir encontrar oportunidades para um time que precisava ganhar, precisava entrar em campo buscando 3 pontos. E na verdade não, parecia um Bahia acomodado na partida, parecia um Bahia tranquilo com o resultado, satisfeito por estar empatando e saindo da zona, sendo que na verdade o triunfo era obrigatório, era essencial para a nossa situação. Eu não sei o que acontece, o time simplesmente não acredita no jogo, não se encontra dentro da partida. É inadmissível o Bahia entrar com linhas tão baixas assim num jogo tão decisivo. Por mais que o São Paulo tenha e goste da posse de bola, a gente precisava incomodar, a gente precisava tirar o São Paulo da zona de conforto. E com esse esquema, com esse tipo de jogo, sem uma referência, com tantos volantes, com tanta gente no meio campo e com linhas tão baixas, seria difícil. No segundo tempo, quando o Iago se machuca e com 15, 20 minutos ele faz a alteração pelo Everaldo. Eu entendo a gente culpar jogador, entendo a gente culpar isso ou aquilo, mas o Ceni tem uma parcela sim de culpa no jogo de hoje, pelo esquema e pelo tipo de jogo montado. Ele falou na coletiva, né, a gente fez a substituição quando a gente achou necessário e na verdade não foi nada disso. O Iago que pediu para sair, aí sim ele coloca o Everaldo. Duvido muito que se o Iago não pedisse para sair naquele momento, ele sairia, mas enfim, acho que não é isso o central da coisa. É um Bahia que consegue, como eu falei, repetir os mesmos roteiros, né? Quando eu falei no início do vídeo, é um Bahia que joga com linhas baixas, tenta jogar no modo de transição, perde a bola, se desespera, vai para cima, cede espaços e vê o adversário no fim fazer o gol, porque não tem maturidade suficiente para segurar um 0-0. É incrível, é o mesmo roteiro todo jogo. Foi contra o Santos, foi contra o Atlético, foi contra agora o time do São Paulo e foi em diversos outros jogos, porque é um time totalmente imaturo. O 0-0, por mais que fosse um resultado ruim naquele momento, assim, o essencial era 3 pontos, mas o empate nos tiraria da zona do rebaixamento. E o Bahia simplesmente não fez questão de segurar o resultado, não fez questão de mantê-lo. Jogou, assim, foi para a trocação, né? Como a gente fala no futebol, foi para a trocação e deu espaço para o São Paulo fazer o gol, porque o time do São Paulo tem qualidade. E no momento que achou a oportunidade, conseguiu fazer o gol. É muito, assim, óbvio a gente ficar se lamentando de uma chance, de 2 chances que jogador X deveria ter passado ou não,
quando na verdade a gente só se lamenta e só se lembra dessas chances porque foram quase as únicas que o Bahia teve no jogo todo. E de novo, um jogo que o Bahia é tão importante, tão decisivo, você precisava ter tido mais volume, você precisava ter tido mais oportunidades do que só uma, duas, ou porque o Ratão não tocou aqui, ou porque o Biel não chutou logo. Cara, é muito pouco, é muito pobre para o jogo tão decisivo e importante que a gente tinha. E de novo, isso para mim aconteceu pelo esquema de jogo montado e pela atitude em campo. Não é só esquema, não é só o Rogério Ceni na beira do campo, é atitude também. E sinto que falta muito isso dos jogadores. O Cauli, fez uma partida abaixo hoje, mas é nítido que ele tem qualidade, né? Mas fez uma partida muito abaixo. Por quê? Porque ele aparece muito, a quase todo momento, porque é só ele. Só ele tem a atitude de puxar, a bola vai sempre nele e é difícil, porque ele vai errar mais do que ele vai acertar. E quando ele acaba errando um pouco mais além do normal, isso fica evidente. O Biel deveria ter chutado, o Ratão deveria ter passado, o jogador deveria ter feito isso e aquilo. Isso é muito pobre. A gente só se lembra e só se lamenta dessas poucas chances que a gente teve porque o Bahia foi muito pobre no jogo de hoje. E de novo, falta leitura, falta maturidade de um jogador tão experiente como o Vitor Hugo na reta final e não ter abandonado simplesmente a posição dele para ter ido para o ataque para buscar um 3 pontos. Eu sei que era importante, era fundamental, mas como o próprio Ceni falou na coletiva, naquele momento do jogo, era segurar e era sair da zona do rebaixamento. E só um detalhe, acho que de todos os times que estão ali na parte de baixo, todos, sem exceção de nenhum, todos os times têm dificuldades, todos os times têm limitação, são times, na grande maioria das vezes, ruins, que fazem jogos ruins. Mas o time disparado, que joga o pior futebol, que consegue quase todas as partidas não jogar bem, é o Cruzeiro. Mas o time mais imaturo de todos, disparado, é o Bahia. O Vasco, por mais que, enfim, tenha perdido da forma que perdeu em São Januário, é um time maduro, tem um Medel, tem um Verratti, jogadores experientes, o próprio Payet. Errou na estratégia de se defender muito cedo no jogo do Corinthians, mas ainda assim é um time que tem total capacidade de reverter a situação, porque a gente sabe que é um time experiente. O Cruzeiro também, o Santos também, enfim, o Bahia é um time totalmente imaturo. Imaturo, essa é a palavra. Não conseguir manter o resultado no final do jogo e uma partida, uma outra que ok, beleza, é aceitável, é do jogo. Mas 3, 4, 5 partidas, praticamente 2 seguidas em casa, desse jeito é difícil permanecer. Se continuar sendo instável do jeito que está sendo, porque o Bahia é um time instável, se continuar dessa maneira, não tem como você permanecer na primeira divisão, porque o time não se ajuda. Não é que os resultados não ajudaram, os resultados foram maravilhosos para essa rodada. Se o Bahia ganha, o Bahia ia dormir na 15ª colocação, se não estou enganado, né? Passaria Vasco e Santos. Dependendo do jogo do Cruzeiro, podia até passar o próprio time mineiro, mas enfim, perde da forma que foi vergonhosamente em casa. Porém, o campeonato tá tão louco, tá tão, assim, maluco de você não conseguir cravar nada que não dá para descartar totalmente o Bahia ainda. Claro que não dá. O Bahia tem um jogo contra o América e nesse jogo a margem de erro vai ter que ser 0. Não vai poder jogar no limite, não vai poder jogar com linhas baixas e jogar apenas na transição. Tem que ter atitude, tem que chegar lá, buscar jogar, buscar ter o controle do jogo do início ao fim e ganhar. O Bahia não faz questão de fazer isso em jogo nenhum, é incrível. Quando consegue uma oportunidade, faz o gol e depois consegue sustentar o resultado, é lindo, é tudo maravilhoso. Mas na grande maioria das vezes, quando o time não consegue jogar bem, não consegue encontrar as oportunidades, tem dificuldade para manter o placar, aí vira o catástrofe que está acontecendo. Mas enfim, voltando para a tabela, o jogo contra o América se torna extremamente importante e decisivo, porque o Bahia precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito para se manter vivo. O Atlético, que ninguém imaginava que chegaria na última rodada brigando por título, está brigando. O São Paulo, que era o time do Ceni, que todo mundo falava que ia entregar, não entregou o jogo, obviamente, porque isso não existe no futebol. A gente conta com isso, assim, existe, mas a gente conta com isso, mas os caras são profissionais. Eles estão ali ganhando, era importante para o São Paulo vencer uma partida fora de casa e eles foram lá e venceram o jogo. Esse papo de que era o São Paulo do Rogério Ceni, vai entregar o que aconteceu, né? Não existe muito isso. Existe, mas, enfim, não na proporção que as pessoas imaginam que aconteçam. E eu duvido muito que o Atlético vai entregar jogo do Bahia para o Cruzeiro ser rebaixado ou não. Até porque nesse momento o Atlético venceu o Flamengo por 3-0, está brigando pelo título. Possivelmente vai estar brigando até na última rodada, então 0 chances do Atlético chegar aqui descompromissado no jogo. Porém, dependendo dos resultados, se o Bahia conseguir fazer a parte dele contra o América, né? Se der para confiar no Bahia, a gente ganha e praticamente vai para a última rodada, dependendo dos resultados, precisando apenas de um empate, ou já pode ser rebaixado no próprio jogo contra o América. Enfim, ganha caos esse jogo do América no domingo, sem necessidade nenhuma. Mas enfim, é o jeito do Bahia de ser, né? Se não for nesse caos, se não for nessa pressão extrema, não vai.
é contar que o time consiga aprender pelo menos com os erros da partida de hoje e não repeti-los, porque o América é um time chato, que incomoda e que tira pontos, por mais que já esteja rebaixado na lanterna do campeonato. Enfim, esperar, na verdade, né, ter expectativa de que o time consiga reagir nesse jogo, nesse momento difícil, já contra o América, para a gente voltar para Salvador contra o Atlético Mineiro, precisando de uma combinação simples, porque o meu medo é o Bahia chegar aqui, dependendo de uma vitória, ou praticamente já rebaixado, e só um milagre para salvar. Mas enfim, é isso. Se você gostou do vídeo até aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Tô puto, não gravei roteiro, então se o vídeo ficou um pouco mais curto que o normal, depois vai ter vídeo de prévia do jogo do América, falando mais sobre esse jogo com pontos mais detalhados. Mas é isso. Se você assistiu até aqui, deixa seu like, comenta aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever e até o próximo vídeo.